São todos cumprimentados, convidados para mais uma aula de matemática, dirigida a estudantes da 7ª classe, e que irá tratar dos seguintes conteúdos: triângulos, classificação dos triângulos quanto aos lados, classificação dos triângulos quanto aos ângulos, construção de triângulos, construção da altura e mediana de um triângulo e, finalmente, a construção da bissetriz de um ângulo. Triângulos são polígonos que possuem 3 lados. Portanto, se é um polígono, é linha fechada, por consequência, terá 3 ângulos. Os elementos do triângulo são os lados, ângulos e vértices. Classificação dos triângulos. Os triângulos, quanto aos lados, podem ser escalenos, isósceles ou equiláteros. Diz-se triângulo escaleno quando a medida dos 3 lados é diferente. Diz-se triângulo isósceles quando tem 2 lados com a mesma medida. E triângulo diz-se equilátero quando a medida dos 3 lados é a mesma. Os triângulos, quanto aos ângulos internos, podem ser acutângulos, retângulos ou obtusângulos. Este triângulo, cujos ângulos internos são todos agudos, chama-se triângulo acutângulo. Este tem um ângulo reto, chama-se triângulo retângulo, e este que tem um ângulo obtuso, chama-se triângulo obtusângulo. Temos aqui uma atividade, diz: classifique os triângulos quanto à medida dos lados e ângulos. Uma revisão: a medida dos lados são todos diferentes, e quanto ao ângulo, tem um ângulo reto. Então, o triângulo designado por A é um triângulo escaleno, os 3 lados têm medidas diferentes, e retângulo porque tem um ângulo reto. O triângulo designado por B tem 3 ângulos iguais, por consequência, 3 lados iguais. Designa-se triângulo equilátero e acutângulo. Os 3 ângulos são agudos. E o triângulo designado por C tem 2 lados com a mesma medida, 5,5 cm, e um ângulo obtuso. Então, é um triângulo isósceles quanto aos lados e obtusângulo quanto aos ângulos. Construção de um triângulo. Construir um triângulo tal que AB mede 5 cm, AC 4 cm e BC 3 cm. Então, vamos construir um triângulo com 3 lados. Foram-nos fornecidas as medidas dos 3 lados. Sempre que possível, deve fazer um esboço à mão livre e indicar as medidas. Depois de ter o esboço, usar os instrumentos de medição. Para este caso, é sempre vantajoso começar pela medida do maior lado. Então, vamos traçar o lado AB com um lápis e uma régua. Traçamos a medida do lado AB. Seguidamente, com apoio do compasso, vamos fazer a leitura na régua de 4 cm. Então, com o compasso, onde a ponta fixa fica no vértice A, traçamos o arco. Depois, com o mesmo compasso, voltamos à régua, vamos fazer a medição da outra medida, que neste caso era 3 cm. Com a ponta fixa em B, vamos traçar um arco de maneira que intersete o primeiro arco. Portanto, temos o primeiro arco e com ponto fixa no B, traçamos o segundo arco. No ponto de interseção, vamos unir e fechamos este polígono. Ficamos com o triângulo ABC com as medidas que nos foram indicadas. Construção de um triângulo. Este triângulo apresenta-nos o lado AB, o lado AC e um ângulo CAB de 60 graus. Então, aqui estamos a construir um triângulo, dados 2 lados e um ângulo. Vamos apresentar o esboço. Teremos que traçar o lado AB,
o lado AC, depois de termos determinado amplitude de 60 graus. A parte prática, para traçarmos este ângulo, começaremos também do lado AB, com a ajuda da régua e do lápis. Temos aqui indicados os 4 centímetros. Depois vamos traçar a amplitude do ângulo de 60 graus com o apoio do transferidor. O ponto médio transferidor, aqui na base, será posicionado de maneira que o seu vértice esteja coincidente com o vértice A. Medimos a amplitude de 60 graus, recordando que o ângulo é medido da direita para a esquerda. E indicamos com um ponto. Tiramos o transferidor, unimos o vértice A ao ponto indicado com uma régua. Então temos esta reta, traçada em azul. Seguidamente, vamos medir do vértice A até o ponto C os 3 centímetros indicados. E na parte final, unimos o vértice C com o vértice B com base na régua. Então temos aqui um triângulo construído com 2 lados e um ângulo. Esta medida deste lado não nos é fornecida. Construção da altura de um triângulo. A altura de um triângulo é um segmento de reta que parte do vértice e é perpendicular ao lado oposto ou ao seu prolongamento. Então, temos aqui 2 triângulos. Podemos escolher construir a altura destes 2 triângulos a partir do vértice C. Para construirmos a altura, precisamos de 2 instrumentos que usaremos na geometria. Uma régua e um esquadro. Um esquadro tenha um ângulo reto. Então temos aqui a régua, este esquadro tem um ângulo reto. Se a escolha da altura é em relação ao vértice C, então posicionamos a régua no lado oposto ao vértice e o esquadro assente na régua do lado que nos fornece o ângulo de 90 graus. Vamos deslizar horizontalmente o nosso esquadro até ele intersetar o vértice C. Então podemos fazer a tracejado uma reta que intersete a reta do vértice oposto do triângulo. Essa será a nossa altura. Portanto, o que estava explicando está exatamente indicado. Em relação ao primeiro triângulo, neste caso os triângulos trocaram de posição, era este, impurou-se, isto é uma translação do esquadro até este ponto, como vem, se aqui o ângulo é reto, este também será reto. Temos aqui a altura. Para este triângulo, o primeiro passo é fazer o prolongamento do vértice, do lado oposto ao vértice, que é este lado oposto ao vértice. Fez um prolongamento, uma linha, e com base nesta linha de prolongamento, vamos colocar de novo o nosso esquadro, deslizamos-lo até que intersete o vértice, traçamos a reta. É assim que se obtém o triângulo. É assim que se obtém a altura do triângulo. Então, depois de todas as operações aqui descritas, ficaríamos com este segmento CD como altura deste triângulo e aqui este segmento CD também é a altura do segundo triângulo. Aqui a altura está dentro do triângulo e aqui a altura está fora do triângulo. Construção da mediana de um triângulo. Mediana de um triângulo é o segmento de reta que parte de um vértice do triângulo para o ponto médio do lado oposto. Para construirmos a mediana de um triângulo, precisamos de 2 procedimentos diferentes. De um lado, podemos usar o compasso para determinarmos o ponto médio de cada lado, que é o que se fez aqui. Primeiro posiciona-se a ponta seca do compasso no vértice A, faz uma abertura que não chega ao B,
e traça-se este arco. Depois inverte-se a posição. A ponta seca do compasso passa para o vértice B e, de novo, traça-se estes arcos. Então, no ponto de interseção dos arcos, une-se com uma reta tracejado, encontramos assim o ponto M. O segmento AM é igual ao segmento MB. De outra forma, podemos usar a régua, medir o segmento AB, dividirmos a medida obtida por 2, vamos determinar o ponto médio do segmento. Então, esta é a segunda forma. Só com a régua podemos determinar os pontos médios de cada um dos lados. Então, tendo o ponto médio de cada um dos lados, une-se o ponto médio ao vértice oposto. Portanto, CM, já temos a primeira mediana. E neste caso, temos os pontos médios. Este é o ponto médio, chamamos M1, do lado da B. Este é o ponto M2, do lado do BC. Este é o ponto médio do lado CA. Unindo o vértice para cada ponto médio, teríamos esta é uma das medianas, esta AM2 é outra mediana e BM3 é outra mediana. Então, as medianas intersetam-se num ponto dentro do triângulo. Construção da bissetriz de um ângulo. Bissetriz de um ângulo é a semireta com origem no vértice que divide em dois ângulos geometricamente iguais. Para determinar a bissetriz de um ângulo, pode-se usar os seguintes procedimentos. Medir o ângulo com o transferidor e determinar a sua metade. Determinar com o compasso as semiretas que dividem o ângulo em duas partes iguais. Temos aqui um exemplo. Então, temos aqui a figura que nos dá o ângulo AOB. Precisamos da bissetriz, que é um segmento de reta que irá partir do vértice O, irá dividir o ângulo AOB em duas partes iguais. Para isso, nós precisamos determinar o ponto por onde passará a linha. Podemos fazer isso com a ajuda de um compasso. Vamos pegar o compasso, fazemos uma abertura, colocamos o vértice no ponto C, traçamos este arco, depois colocamos o vértice no ponto D, vamos traçar este arco. O ponto de interseção destes dois arcos, vamos uni-lo ao vértice O. Então, este segmento divide o ângulo AOB em duas partes geometricamente iguais. Portanto, o segmento pintado a vermelho, de fato, é a bissetriz do ângulo AOC. Chegamos assim ao fim da nossa aula 2, que tratou os seguintes conteúdos: triângulos, classificação dos triângulos quanto aos lados, classificação dos triângulos quanto aos ângulos, construção de triângulos, construção da altura mediana de um triângulo e, finalmente, a construção da bissetriz de um ângulo. Muito obrigado pela atenção prestada. Até a próxima aula.